Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar falando aqui sobre hidrostática. E hoje vamos tratar a respeito do chamado Teorema de Stevens, beleza? Então vamos em frente. Considere um líquido de densidade D, homogêneo e incompressível em equilíbrio. Imagine uma porção desse líquido com a forma de um cilindro reto de altura H e cujas bases tenham área A, estando a base superior exatamente na superfície livre do líquido. Como está ocorrendo equilíbrio, nós podemos afirmar que na base superior está atuando uma força A, que é a força exercida pelo ar existente sobre o líquido, e na base inferior nós temos a força hidrostática FB. E devemos considerar ainda que P é o peso do cilindro líquido. Então, como ocorre equilíbrio, nós podemos escrever da seguinte forma: a força lá no ponto B é igual à força do ponto A mais o valor do peso, certo? Mas o peso do cilindro líquido, né, nós temos de ideia que ele vale o seguinte, ó, é o valor da massa vezes a gravidade. Só que nós sabemos que a massa é o produto densidade vezes o volume. Então, o peso pode ser igual a densidade vezes o volume vezes o valor da gravidade, tá certo? E o volume, nós sabemos que é a área da base vezes a altura. Então, nós temos que o peso pode ser dado da seguinte forma: densidade, altura, né, a área da base, perdão, altura e o valor da gravidade. Eu vou substituir essa relação do peso na nossa equação. Então, vai ficar, ó, a força no ponto B é igual à força no ponto A mais o produto densidade, área da base do cilindro, a altura da coluna do cilindro, vezes o valor da gravidade, tá certo? Se a gente dividir toda a equação, tudo por A da área, olha o que nós vamos obter. Força B sobre a área é igual a força A sobre o valor da área, mais a densidade vezes a área, vezes H, vezes G, tudo isso sobre a área. Nós sabemos que força sobre a área é um conceito que nós já vimos, inclusive na aula anterior, que é justamente o conceito de pressão. Então, nós podemos afirmar que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais o produto dGH. Isso aqui é o chamado teorema de Stevens, ou seja, a pressão no fundo, ou a pressão num ponto lá abaixo da superfície, é igual à pressão que o ar exerce mais o produto dGH, que é a pressão hidrostática. Então, podemos colocar que o teorema de Stevens é o seguinte, ó, a pressão no fundo é igual ao valor da pressão atmosférica mais o valor da pressão hidrostática. Lembrando que a pressão que o líquido exerce é justamente dada, né, pelo produto dGH, densidade, gravidade e altura. Então, aqui nós temos o chamado teorema de Stevens. Para mostrar um exemplo, olha aí essa situação. Um reservatório contém água cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros. A pressão atmosférica local é de 10 elevado a quinta newton por metro quadrado. E o valor da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a pressão no fundo do reservatório, sendo expressa em newton por metro quadrado. Então vamos separar os dados, ó. O exercício afirmou para a gente que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E todos nós devemos lembrar que para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Então, nós temos 1000 quilogramas por metro cúbico. A altura da coluna de líquido é de 10 metros. O valor da pressão atmosférica vale 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, que já está no sistema internacional. O valor da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o exercício pediu o valor da pressão no fundo do recipiente. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é a pressão no fundo é igual à pressão atmosférica mais o valor da chamada pressão hidrostática, pressão hidro. Então, nós teremos pressão no fundo é igual ao valor da pressão atmosférica mais a hidrostática, que é o produto dGH.
A pressão atmosférica, nós temos o valor dela, que é de 1 vezes 10 elevado à quinta. O valor da densidade vale 1000, que eu vou colocar como 10 a terceira. A gravidade vale 10 e a altura da coluna de líquido também vale 10. Então, o valor da pressão no fundo do recipiente é de 1 vezes 10 elevado à quinta, mais, conserva a base 10, soma os expoentes, né? 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Então, nós vamos ter 1 vezes 10 elevado à quinta. Ou seja, a pressão no fundo do recipiente é cerca de 2 vezes 10 elevado à quinta. Olha a unidade medida, Newton por metro quadrado. Fechando o nosso exercício. Só quero lembrar vocês algumas transformações aqui, né, de pressão. Por exemplo, no nível do mar, a pressão ela é cerca de 1 atm, que é a mesma coisa do que 10 elevado à quinta pascal, que é a mesma coisa do que 10 elevado à quinta newton por metro quadrado, que é a mesma coisa do que 76 centímetros de mercúrio. Então tomem cuidado, lembrem dessas transformações, porque elas são usuais, né? Todavia, a gente vai estar usando desse tipo de transformação. Então, só para dar uma resposta diferente aqui, embora o exercício não pediu dessa forma, né, a pressão no fundo aqui seria a mesma coisa de apenas 2 atm. Fica até claro você perceber que a cada 10 metros que vai se afundando, considerando que a substância é a água, né, a pressão está aumentando 1 atm. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.